Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. Quando alguém fala em política, você já remete à corrupção, políticos, profissionais e afins? Você sabe a diferença entre Estado e governo? Será que existem relações de poder e um relacionamento amoroso? Pode parecer absurdo, mas essas questões são do âmbito da ciência política. A ciência política é uma área do conhecimento que está articulada com mais outras duas áreas, a antropologia e a sociologia, ambas reunidas com o nome de ciências sociais. Cada uma dessas áreas do conhecimento estuda aspectos específicos da vida social. A sociologia estuda relações sociais, ou seja, a relação entre o indivíduo e a sociedade. A antropologia estuda os diversos tipos de comportamentos humanos, a cultura. E a ciência política estuda os fenômenos políticos, instituições, regimes políticos, essência dos partidos, lideranças e etc. A ideia de estudar os fenômenos políticos ao longo da história ganhou 3 dimensões de análise. Primeiro, prisma filosófico, onde são analisadas as questões da origem, da essência, da justificação do fim ou da existência do Estado, e também das outras instituições sociais geradoras do poder. Em síntese, as discussões políticas na filosofia estão pautadas mais no dever ser, na origem, ou seja, questões bem abstratas. Tanto que hoje separamos ciência política da filosofia política. Segundo, prisma sociológico, onde fenômenos políticos, principalmente o Estado, é visto como uma forma de organização social que deve ser pensada com a sociedade e as relações sociais subjacentes. Terceiro, prisma jurídico. Acreditam que o Estado é de direito e, portanto, é direito político, um corpo de normas. Kelsen é o principal expoente desse prisma com a ideia de um Estado gigante, formal, somente jurídico. Como podemos perceber, os fenômenos políticos podem ser pensados de diversas formas. A natureza desses fenômenos muda conforme a perspectiva que depositamos sobre eles. Para ficar mais fácil de compreender o que é a ciência política, vamos destacar os objetivos de análise dessa ciência. Para tanto, há um esquema que nomeamos como o alvo da política, em que cada camada desse alvo representa uma dimensão da ação política humana. Quais camadas são essas? São sociedade, poder, política, Estado e governo. Vamos a cada uma delas. Comecemos com a sociedade. Se você estuda sociologia há algum tempo e acompanha os vídeos do canal, já deve ter uma ideia científica sobre esse conceito. Ao contrário do senso comum, que afirma ser sociedade tudo o que nos rodeia, para a sociologia, podemos dizer que a sociedade é um conjunto de relações humanas que resultam em produtos sociais. É como uma teia, um acontecer, uma ligação que mantém o ser humano vivo. Segunda dimensão, poder. Se o poder está dentro da sociedade, então podemos pensar que as relações sociais lançam mão de poder para acontecer. Mas o que é poder? Em uma definição clássica, e que é a mais utilizada no prisma sociológico, poder é a capacidade que o indivíduo ou um grupo tem de impor a sua vontade em uma relação social, mesmo contra a resistência alheia. Em outras palavras, poder é você fazer prevalecer a sua vontade acima de tudo. Pensemos em algumas relações de poder existentes no nosso cotidiano. No grupo de amigos, a relação de poder. Na família, relações de poder. Quando um assaltante com uma arma apontada na sua cabeça pede para você entregar tudo, ou quando a polícia chega a ele e ele foge, temos uma relação de poder. Ou seja, poder é um fenômeno que sempre ocorre quando há uma disputa de vontades, de forças, e que sempre uma sai vitoriosa. Poder são meios de influenciar a conduta alheia e existem várias maneiras de exercer o poder. O poder econômico, que é se valer de bens para induzir alguém a fazer alguma coisa. O poder ideológico é aquele que se vale da posse de certas formas de saber, doutrinas, conhecimento, informações. E o poder político, que é a possibilidade do uso da força legítima como último recurso para a imposição da vontade sobre a coletividade. É o monopólio deste uso que faz o poder político. Falando de política, vamos a essa dimensão do nosso alvo. Política é a palavra mais carregada de negatividade desse alvo. Sempre que ouvimos política, lembramos de políticos profissionais. Mas será que política é só no Congresso? Nas câmaras? No Executivo que acontece? Não é bem assim. A palavra política nasce na Grécia e dizia respeito a todas as questões relativas à vida na cidade, ao civil, ao público. Lembremos que a cidade, na Grécia Antiga, era uma cidade-estado, a polis. Portanto, participar da política era uma atividade do cidadão, importante para a vida na cidade. A partir do século XVIII, que a palavra política foi ligada às atividades referentes ao Estado. Daí porque pensamos nisso quando utilizamos a palavra política. Mas o que temos que lembrar é, política e poder estão relacionados diretamente, pois o poder é recurso inerente ao exercício da política. Temos que fazer um esforço e resgatar o uso antigo da palavra política. Claro que em outro contexto, mas resgatarmos a ideia que Aristóteles afirmava. O homem é um animal político. A política está em nosso cotidiano, no local de trabalho, na sala de aula. Ter a consciência de que política é viver em um coletivo. Isso é necessário. Próxima camada. O Estado, de uma maneira bem simples, a gente pode definir da seguinte maneira.
um poder político que se exerce sobre um território e em um conjunto demográfico. É a maior organização política que a humanidade conhece. Estado é uma instituição social que exerce um poder político sobre um território e sobre uma população. Podemos dizer que o Estado moderno possui 3 características: soberania, ou seja, dentro de suas fronteiras, o Estado possui autoridade suprema; cidadania, a população que se encontra dentro do território soberano é cidadão e possui direitos e deveres comuns; e nacionalismo, possui um conjunto de símbolos que proporcionam um sentimento de pertencer a uma comunidade política. O Estado é definido por Weber como o detentor legítimo do uso da força física, ou seja, só o Estado pode utilizar a força física sobre aqueles que estão dentro de sua responsabilidade. Esta característica é uma das mais marcantes do Estado, e ela fica evidente com um simples passeio nas ruas, em algum conflito internacional ou em situações às quais a ordem estaria perturbada. Vamos para a última dimensão. Se o Estado é uma instituição social que possui soberania em um determinado território, constituído por cidadãos identificados em torno de um ideal de nação, o governo é a autoridade que administra o Estado. Os governos são formados pelos grupos que temporariamente ocupam o aparelho de Estado para gerir o poder político. Eles passam, mas o Estado permanece. Existem várias formas de governo, que são definidas pelas relações estabelecidas entre governantes e governados. A democracia, o tipo de governo hegemônico no século XXI, é apenas um modo de gerir o aparelho de Estado, dentre vários outros que já existiram historicamente podem ser conhecidos, e aqueles que ainda irão existir. Isto posto, conhecemos a definição de cada objeto que a ciência política pode tomar como seu: o poder, a política, o Estado, o governo e a sociedade. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!